Convoco você a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13. Nós vamos dar continuidade a uma palavra que temos ministrado dentro da intimidade com Deus que temos vivido. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13. Uma passagem bem conhecida, um episódio bem conhecido de todos, sobre Naamã, sobre a sua cura. Mas nós temos olhado numa outra ótica, numa outra visão a qual o Senhor tem trago para nós. 2 Reis, capítulo de número 5, versículo de número 13, diz assim: Chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te houvesse pedido alguma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado. Paizinho, sua palavra foi lida e nós vamos meditar na sua palavra nesse momento. Mas nós te pedimos, Paizinho, com muita humildade e quebrantamento no coração, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que a sua glória que já está manifesta neste lugar, ela permaneça, que esta nuvem de glória permaneça sobre as nossas vidas e que a nossa mente seja neste momento, Senhor, um campo fértil para receber a boa semente vinda do Senhor. Precisamos da sua voz, precisamos da sua palavra, precisamos da sua revelação, pois sem a sua palavra, sem a sua revelação, certamente nós seremos nós mesmos e aí poderemos errar. Seguindo os nossos próprios caminhos, poderemos fazer coisas erradas. Por isso precisamos da tua palavra. Tua palavra nos confronta, tua palavra nos conserva, tua palavra nos restaura, tua palavra nos cura, tua palavra nos orienta. E é por isso que carecemos dela. Então, Paizinho, que o homem diminua, teu espírito cresça e nós possamos realmente receber a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar assento. Ainda apercebidos do que Deus está fazendo nesta noite, neste lugar, para as nossas vidas, em nossas vidas. E temos vivido um tempo, e eu quero te chamar a atenção, antes mesmo de começar a pregação, temos vivido um tempo que estamos sendo assolados por algumas enfermidades, por algumas doenças. E isso, eu não sei se você está percebendo, família Restaurar, mas está como se fosse um rodízio. E isso precisa ser paralisado no nosso meio. Nós precisamos nos posicionar a respeito disso. Muitas das vezes, quando nós falamos no final do culto, que o Senhor guarde por onde você passar e praga alguma chegue à sua casa, e às vezes a gente, por hábito, espero que não seja o seu hábito, que não seja o nosso caso verdadeiramente, mas às vezes a gente só ouve algumas coisas e a gente prossegue e vai andando. Mas as verdades do Senhor, elas precisam ser vivas em nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, mas elas precisam ser vivas em nós. Existe uma diferença entre acreditar em crer realmente e entregar-se para aquilo que se crê. E nós precisamos viver essa fé absoluta nesses últimos dias, nesses últimos momentos em que a palavra de Deus está se cumprindo numa velocidade muito rápida. Nós estamos vendo rumores de guerra, nós estamos vendo pestes em muitos lugares, nós estamos vendo situações em que o tempo realmente está abreviado. Quando você acorda, daqui a pouco você assusta, já está na hora do almoço, daqui a pouco você assusta, já está na hora da janta, daqui a pouco já terminou o dia e você tinha tanta coisa para fazer e acaba não fazendo. E se tivesse 30 horas o dia, nós trabalharíamos essas 30 horas e não daria conta, porque o tempo realmente está abreviado. Então nós precisamos nos posicionar dentro da palavra de Deus. O ano de intimidade, ele nos traz a esse confronto de entendermos que a palavra, ela não pode ser somente o logos. Diga comigo, logos.
Logos no grego é escrita. A palavra não pode ser somente a escrita, ela precisa ser a rema, ela precisa ser a revelação, ela precisa ser viva. Diga comigo, rema. Viva. Amém? Ela precisa ser isso em nossas vidas. Então, quando você chega na sua casa, quando você entra no seu portão, quando você passa a sua casa, ou mesmo de longe, no quintal, na garagem, você precisa pedir ao Senhor, Senhor, que a tua palavra seja viva na minha residência. Que a tua palavra seja eficaz na minha residência. Eu creio na tua palavra, protege-nos, guarda-nos, tira toda a influência maligna, tira toda seta, todo terror noturno, toda praga, toda mortandade, não permita que isso entre no meu lar. Nós precisamos tomar essa postura. Amém? Amém mesmo? A palavra é viva, amém? Ela é eficaz e ela precisa ser ativada por alguém. Vamos lembrar que a palavra é uma semente, mas ela precisa de um lugar para germinar. Entenda isso espiritualmente. A palavra é uma semente e ela precisa de um lugar para germinar. E só então, ela germinando, é que ela vai crescer e aí ela vai ter frutos. E essa palavra que é viva por ser uma semente, ela precisa germinar na sua casa. Ela precisa germinar no seu local de trabalho. Ela precisa germinar nos seus estudos. Ela precisa germinar aonde você estiver. A palavra precisa ser eficaz aonde você estiver. Mas nós... Eu não gosto de dizer isso, né? Porque não pode ser o nosso caso, mas nós precisamos buscar mais, com mais intensidade, a veracidade desta palavra. Nós estamos vivendo um momento, a Igreja do Senhor, eu vejo que está vivendo um momento muito bom de adoração. Nós estamos cantando mais do que cantávamos, nós estamos cantando letras que chamam mais a nossa atenção na adoração, mas nós precisamos agora nos revestir da palavra. É um momento de não esquecermos que precisamos tomar a armadura que é nossa. Diga comigo, a armadura de Deus. Ela é minha. Ela cabe em mim. A minha armadura não cabe em outra pessoa. Amém. E quando a palavra, já falamos sobre isso, a palavra em Efésios capítulo de número 6, versículo 12 e em diante, vai dizer, e a palavra inspirada pelo Espírito Santo, ela vai dizer que nós precisamos tomar toda a armadura. Tomar é pegar. Não é pedir, Espírito Santo, me dá a armadura. Não. Não é pedir, Jesus, eu pego a minha armadura em nome de Jesus. Não. A palavra diz que nós precisamos tomar a armadura. A armadura de Deus, ela é sua, e só você pode tomar. Você não pode começar, não deve começar o dia sem a sua armadura. A armadura de Deus precisa ser a sua vestimenta espiritual. Em nome do Senhor Jesus, precisamos entender isso, que a nossa luta não é contra, a nossa luta, ela é espiritual. E na luta espiritual, nós nos revestimos com as armas espirituais e dentro disso nós temos uma armadura. E eu preciso, antes de começar a pregar, eu preciso chamar a sua atenção, de você que está no seu lar, de você que está aqui presente, que nós vivemos num tempo de guerra. E não adianta se dizer que você está meio frio, que você está muito quente, que você está morno. Não, você é um cristão, e quando você é um cristão, você é luz, e sendo luz, existe uma treva que quer apagar a sua luz. Não tem jeito. Ou é luz ou é treva, e se você é luz, fraquinha ou não, piscando ou não, você é luz, e essa luz você precisa então se proteger e se preparar para esta guerra espiritual. E o verbo tomar estar no imperativo, na gramática diz que quando o verbo está no imperativo, ele indica ordem.
ele indica conselho. Então a palavra diz tomai, é a sua armadura. Vamos lembrar espiritualmente que Saul tentou dar a armadura dele para Davi, mas não coube. Não coube em Davi, ficou muito pesado, ficou desajustado. Cada um tem a sua armadura e a palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus vai dizer, volto a repetir pelo mesmo Espírito, tomai toda a armadura de Deus. E a armadura tem? Capacete da couraça, cinturão, os pés calçados, o escudo, a espada. Depois de ter feito isso, ficai firmes para resistir o dia mau. Você entende? A simplicidade da palavra de Deus, o que é o cristianismo, o que é o preparo, o que é a intenção do Espírito e nos manter preparado para o dia que você vai viver. Porque o mundo jaz no maligno, o sistema do mundo jaz no maligno, então não há moleza para nós. Quando você acorda, você vai sair para trabalhar, você vai sair para a escola, você vai fazer seus trabalhos domésticos e as hostes do mal vão tentar te resistir, te paralisar. E é por isso que você precisa estar revestido de toda a armadura, isso todos os dias. Acordou, abriu os olhinhos, bom dia papai, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo. Eu tomo posse da minha armadura, coloco na cabeça o meu capacete da salvação. Visto o meu corpo com a couraça da justiça, coloco o cinturão da verdade, calço os meus pés na preparação do evangelho, tomo o meu escudo da fé e a espada do Espírito, e eu te peço agora, Senhor, me dê força para o dia de hoje. Vou para o banheiro, lavo meu rosto, escovo os meus dentes, estou pronto para o dia de hoje. Assim que funciona. É isso que o Senhor tem nos trago nesse ano de intimidade, nos trago mais para perto dele, nos ensinando como combater e como lutar essa luta espiritual, porque nós temos lutado a luta espiritual, mas não estávamos revestindo da armadura de Deus. E entendemos que a cada instante, a cada momento, nós vamos crescendo de fé em fé, de glória em glória, até nos tornarmos perfeitos em Cristo Jesus. E isso é um crescimento, e nós não podemos resistir. Imagine só, né? Hoje o menorzinho que está aqui é o Pedro Arthur. Imagine se Pedro Arthur tivesse a consciência e falasse assim, eu não vou crescer não, eu vou ficar desse tamanhozinho. Eu vou ficar desse tamanhozinho porque está tão confortável aqui, eu no colo de papai, eu no colo de mamãe, quando eu estou com fome eu faço alguma pirracinha e vem logo, né? A mamadeira, vem logo o peito, está tudo tranquilo, se eu sentir frio. Imagine se ele pudesse resistir o não crescimento. Eu preciso que espiritualmente você entenda isso. Muitas das vezes nós resistimos, eu também sei que não é o seu caso, mas muitas pessoas resistem ao crescimento da parte de Deus. E a palavra que é viva, ela precisa ser eficaz em nós, ela precisa nos dar esse amadurecimento, e nós precisamos entender que há tempo para tudo, e nós precisamos crescer espiritualmente, e quando nós crescemos espiritualmente, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, a nossa luta é espiritual, e dentro da luta espiritual, eu preciso usar armas espirituais. E elas estão na Bíblia. E elas estão registradas. E eu preciso entender esse tempo de guerra. Porque senão eu fico lutando contra pessoas. Senão eu fico lutando contra sistema. Senão eu fico resistindo o crescimento. E não é o meu caso. Não é. Porque eu quero ser um varão perfeito em Cristo Jesus. E você quer também, eu tenho plena convicção disso. O texto que nós lemos, ele vai falar a respeito de um homem que você bem o conhece, um general de guerra, mas ele é cometido por uma enfermidade. E ele tem uma lepra, uma enfermidade incurável.
E todas as vezes que nós vemos na Bíblia falar sobre lepra, a lepra vai estar sempre relacionada ao pecado. Mas esse homem precisa, agora, ele tem uma palavra da parte de Deus, da parte do profeta do Senhor, que ele precisa mergulhar. Ele precisa entrar numa água, ele precisa sair da dimensão que ele está e afundar todo o seu corpo. Ele precisa sair de uma zona de conforto e ter agora um mergulho aonde ele não tem o domínio, aonde ele vai estar em outra dimensão. Ele precisa agora ter uma posição diferenciada, mas antes dele chegar nesse mergulho, ele precisa fazer algumas coisas. A primeira coisa que Naamã precisa fazer, ao ouvir a palavra, ao ouvir a determinação da parte de Deus, a primeira coisa que ele precisa fazer é deixar com que aquela verdade, que seria verdade para a sua cura, seja gerada na sua mente. A palavra, ela é gerada na nossa mente. O entendimento, ele precisa estar aberto para entender que a ordem de Deus que foi dada, ela precisa ser executada. Naamã, um general, um homem de guerra, um grande guerreiro que sabe dar ordem e sabe receber ordem. Recebia a ordem do rei, mas tinha muitos soldados e ele dava ordem e as ordens eram cumpridas. Mas agora, espiritualmente, quando ele recebe uma ordem vinda de Deus, há resistência. Você entende isso? Mesmo que aquela ordem vinda de Deus fosse benefício para a vida dele. Que coisa louca. Um homem general, ele falava para o capitão, faça isso, o capitão fazia. Ele falava para o tenente, faça isso, e o tenente fazia. Ele falava para o sargento, faça isso, e o sargento fazia. Ele falava para o cabo e depois para o soldado, ou quem seja estivesse abaixo dele, tudo que ele mandava acontecer, acontecia. Ele falava para os seus escravos e as coisas aconteciam. E ele tinha um problema, ele tinha uma doença incurável, e agora quando ele recebe de Deus uma ordem, ele não consegue deixar que aquilo seja gerado na sua vida. Espiritualmente, às vezes as coisas parecem ser muito difíceis. Espiritualmente parece que há uma resistência maior para obedecer a Deus, e é por isso que Jesus fala que nós precisamos, não ter comichão. Jesus não foi Paulo que fala nos comichões, no final dos tempos muitos apostatariam-se da fé, tendo comichão em seus ouvidos. Palavra inspirada pelo Espírito Santo. Palavra inspirada pelo Espírito Santo. Às vezes fica difícil. Mas como eu sempre disse e digo, não pode ser o nosso caso. A ordem vinda da parte de Deus, nós precisamos entender que Deus ainda continua falando nos dias de hoje, que Deus ainda continua usando pessoas nos dias de hoje, e que nós, tendo o ouvido em Deus, nós entendemos qual é a voz de Deus e qual não é a voz de Deus. Nós entendemos que pela palavra as coisas podem ser favoráveis a nós. Aquele homem tinha viajado para longe, aquele homem tinha preparado uma grande oferta, aquele homem tinha a carta do rei, mas aquele homem tinha uma lepra. O sacrifício ele havia feito, mas ele tinha uma lepra, e ele não aceita de forma alguma em seu coração mergulhar no rio onde as águas eram turbas. Não aceita. Então ele precisa primeiro descer do cavalo. Ele precisa, em segundo lugar, agora tirar todos os seus status, porque agora ele precisa tirar a roupa de general. Ele precisa ficar sem aquela roupa, sem o seu conhecimento, sem a sua posição, para que ele possa mergulhar. Só que ainda há uma resistência, e quando há resistência, vêm umas pessoas, os seus servos, e aí me permitam essa comparação. Aqueles servos, eles poderiam ser o próprio Espírito falando para nós. Por acaso Deus está te pedindo algo impossível? Por acaso Deus está te pedindo uma coisa que você não possa fazer? Por acaso Deus está te pedindo algo muito difícil para você executar?
Ele pede para você ser santo, assim como Ele é. Ele pede para você ser embriagado ou ser cheio do Espírito Santo. Ele pede para que você viva em novidade de vida. Ele pede para que você tome toda a armadura dele para que o seu dia seja melhor. Por acaso Ele está te pedindo algo muito difícil? Ele está pedindo só para você mergulhar, para que você possa ver e receber o sobrenatural de Deus na sua vida. Ele só está te pedindo algo muito fácil para que você possa ser beneficiado, mesmo que a glória dele resplandeça, mas o maior beneficiado com o resplandecer da glória de Deus será você. Naamã resolve então mergulhar. O orgulho, às vezes, ele não permite isso. E nós precisamos largar o status, muitas das vezes o conhecimento, porque todo conhecimento, ele precisa nos aproximar de Deus. Todo conhecimento, se ele não estiver nos aproximando de Deus, ele não vale nada. Porque a própria palavra inspirada pelo Espírito Santo em João 8,32, uma palavra que você conhece muito, ela vai já nos chamar a isso. João 8,32 vai dizer assim: conhecereis e a verdade? Conhecimento. Verdade é conhecimento. Porque Jesus é a verdade. Jesus também é a palavra. Jesus é o verbo. Então, ele é o conhecimento. Então, quanto mais eu o conheço, quanto mais eu prossigo em conhecê-lo, mais próximo do Pai eu preciso ficar. O meu conhecimento precisa estar linkado a Deus, para que as coisas possam acontecer, para que eu possa ver o sobrenatural de Deus na minha vida. E eu preciso lembrar disso todas as vezes que eu agrado a Deus, todas as vezes que eu cumpro a vontade de Deus, o maior beneficiado está sendo eu. Não sei nem se eu usei agora o verbo certo, né? Depois corrijam aí o pessoal de gramática, né? As letras aí. Mas eu estarei sendo o maior beneficiado. Todas as vezes que eu agrado o Senhor, é Bíblia isso, é palavra inspirada pelo Espírito Santo. Deleita-te no Senhor, agrada ao Senhor e Ele vai deixar você na mão. Não é isso não? Faça tudo para o Senhor, que Ele nem está se importando para você. É isso que está escrito? Pois é. Nós sabemos, esse conhecimento precisa estar emprenhado em nós, esse conhecimento precisa estar nos revestindo. Naamã tem um conhecimento da palavra agora, ele ouviu a palavra, ele precisa mergulhar, ele precisa receber, mas o conhecimento dele não está, ele está resistindo. E eu não posso resistir àquilo que Deus tem para mim, porque Deus tem um propósito e uma missão eu preciso cumprir. E eu volto a dizer pelo Espírito, o conhecimento, ele precisa me aproximar mais de Deus. O conhecimento precisa fazer com que a luz do Senhor possa ser clara para mim, que o mundo espiritual possa ser bem visível. Naamã precisava, nesse momento, pegar todo o seu conhecimento e deixar ele para trás. O orgulho, a soberba, nós sabemos o quanto o orgulho é ruim. Tinha um camarada, um querubim ungido. Ele andava as pedras,
pareciam pedras de fogo, a natureza cantava quando ele passava, ele tinha um poder sobrenatural, e um dia, com aquela soberba, ele começou a conversar com os anjos lá no céu, e começou a bater papo com eles, e começou a trazer eles para si. Ele tinha muito poder que Deus havia dado ele, e ele falou assim: eu vou botar o meu trono acima de Deus. Ele se sentiu muito grande, aquele querubim se sentiu muito poderoso, e ele consegue convencer 1/3 de anjos. A soberba, ela precede a queda. A soberba de Naamã, de mergulhar naquele rio barrento, ele diz assim: mas como eu vou mergulhar neste rio? Por acaso lá na minha cidade não tem rios com água cristalina? E ele dá o nome dos 2 rios. Por que eu tenho que mergulhar neste rio com água barrenta? Eu, um general, ele não disse isso, mas eu vou colocar isso, me permitam. Um general, vou mergulhar numas águas barrentas dessa, mesmo precisando da cura, mesmo precisando da sua restauração. A soberba está implantada, o orgulho está implantado no ser. E isso o impede de fazer a vontade de Deus, e isso o impede de ouvir e fazer aquilo que Deus mandou, e isso automaticamente impede de receber aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga comigo: a soberba nunca será parte da minha vida. Nunca. Todo o meu ser vai louvar ao Senhor, todo o seu ser louvará ao Senhor. Todo o seu entendimento se renderá ao Senhor. Todo o seu conhecimento, toda a sua força, toda a sua alma será para a glorificação do Senhor. Você será aquilo que o Senhor determinar para a sua vida. Tudo que você fizer será exaltado pelo Senhor. O Senhor há de confirmar o trabalho das suas mãos. O Senhor há de confirmar os seus passos. O Senhor há de aprainar os seus caminhos. E você há de sempre entender que Deus é soberano na sua vida. Que Deus é que tem te sustentado, que Deus é que tem abrido portas para você, que Deus é que tem fechado algumas portas, que Deus é que tem te dado o livramento. Você sempre glorificará o nome santo do Senhor, entendendo que Ele é Deus. Naamã, no seu orgulho e soberba, não quer ouvir a voz de Deus e mergulhar. Uma outra coisa que precisamos muitas vezes fazer, dentro do 3º passo, já a soberba, o orgulho é o status que temos que tirar. A soberba, um 3º passo seria a conversão. Precisamos mudar de caminho, e nós já fizemos isso quando nós aceitamos Jesus. Nós estávamos indo em direção, em passos largos, para o pecado, para o inferno, tendo o prejuízo da segunda morte, mas aí nós nos convertemos e mudamos de direção, e agora nós estamos andando no caminho. E a palavra inspirada pelo Espírito Santo, registrada em João 14, versículo 6, vai dizer: eu sou o não é? Jesus é isso. E se nós estamos no caminho, nós temos a verdade. Se nós estamos no caminho, nós temos a vida. Se nós temos a vida, estamos no caminho. Se temos a vida, estamos na verdade. Se estamos na verdade, estamos no caminho. Se estamos na verdade, temos a vida. Se estamos em Jesus, nós temos tudo. Na conversão, nós fizemos isso e lembramos que um homem vinha caminho de Damasco, e quando ele estava em seu cavalo, pronto para matar muitas pessoas, muitos crentes, muitos do caminho, ele tem agora a luz vindo sobre ele e o joga no chão. Mais uma vez, a queda. Temos que mais uma vez falar sobre isso. Quanto mais nós nos humilharmos diante de Deus, mais Ele nos exaltará, mais Ele cumprirá aquilo que Ele tem em nossas vidas. E quando Saulo cai ali no chão, ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: Senhor, quem és tu para que eu persiga? E dentro daquele diálogo, ele levanta cego, mas há uma conversão. Ouvir, entender a voz de Deus e deixar com que o seu coração
que a sua mente seja convertida pelo Senhor. Naamã não deixa, Naamã não permite isso, Naamã não se rende a esta voz. Por isso ele fica parado, resistindo. E o Espírito de Deus, através daqueles homens, estão dizendo: Deus não te pediu nada difícil, Deus não te pediu nada impossível. E Deus tem falado com você a respeito do seu ministério, a respeito da sua vida espiritual. Deus tem falado com você a respeito do seu trabalho, a respeito dos seus filhos. Deus tem falado com você a respeito da sua vida. E muitas das vezes você tem ouvido, tem sentido, tem se emocionado, mas isso tem passado. E passa. Porque as situações, as adversidades, as tribulações, as perseguições, elas vêm e elas sufocam tudo isso e passa. E o Espírito continua dizendo, e eu vejo como se Jesus estivesse batendo na porta do seu coração e dizendo: ei, eu estou à porta, estou batendo, estou querendo entrar, estou querendo ceiar contigo, mas eu estou à porta no seu coração querendo fazer algo, mas você está ouvindo e não quer deixar, porque a batida da porta você ouve, mas não permite que ele entre. E fica difícil de ver a glória de Deus, e fica difícil de ver a cura por completo, e fica difícil ver o sobrenatural quando não se deixa, quando não se rende àquilo que Deus já mandou. Era muito simples para aquele homem vir com o seu cavalo, parar na beira do rio, tirar toda a sua armadura ou a sua vestimenta de general e mergulhar naquela água 7 vezes e sair dali. Simples, simples. Simples isso. É muito simples para nós que um dia entendemos que éramos pecadores. Entendemos que se tivesse do jeito que nós estávamos, íamos morrer, iríamos para o inferno, iríamos viver eternamente o dano da segunda morte. Nós entendemos isso. O maior milagre da vida, nós entendemos. E nós dissemos um dia: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador, e eu vou fazer a sua vontade. E quando a vontade dele é fazer a obra, quando a vontade dele é fazer discípulos, quando a vontade dele é fazer com que o nome dele resplandeça aonde nós estivermos, aí a gente para e diz: não dá não, Senhor. Não dá não. Isso daí eu não vou fazer não. Isso daí é muito difícil. Jesus tem uma palavra. Quando ele está no Getsemane. Não foi no Getsemane. Mas ele tem uma palavra. E uma palavra inspirada e fica registrada. Ele diz: no mundo vocês terão muitas aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E é interessante que ele não fala: e vós vencereis, não. É interessante. Algumas pessoas durante um tempo, talvez os mais jovens não tenham ouvido isso, mas eu ouvi algumas pessoas dizendo, aumentando este versículo, dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci e vós vencerei. Mas Jesus não disse isso, não. Jesus só disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Sabe por que ele não precisa dizer que nós venceremos? Porque se nós estivermos nele, ele vai estar em nós. E nós confirmamos tudo isso quando nós participamos da comunhão do partir do pão. Porque aquele que não bebe e não come não tem parte com ele. E eu e você fazemos exatamente isso. Nós comemos e bebemos e temos parte com ele. Somos um com ele. E somos co-herdeiro com ele. Então nós temos essa tranquilidade de dizer que somos mais do que vencedores, não em nós mesmos, mas mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso não é uma verdade? Você pode dizer aí para 2 pessoas: viu? Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus? A conversão, ela traz isso. E nós entendemos isso, por isso nós nos convertemos e fomos mudados.
Paulo estrategicamente teve que mudar, Saulo estrategicamente teve que passar a usar o seu outro nome chamado Saulo, né, para poder que as outras pessoas não se afastassem. Estrategicamente, ele não podia usar o seu nome de Saulo mais, ele teve que mudar, porque ele tinha os dois nomes, e aí ele passa, né, porque ele tinha a cidadania romana e ele era filho de judeu, né, de judia. Então agora ele deixa aquele nome de Saulo e passa a usar o nome de Paulo. E aí as pessoas que tinham medo de Saulo não têm medo de Paulo, porque estão ouvindo que existe um Paulo, um homem transformado que prega e que faz. Então ninguém se afastava mais dele estrategicamente. A conversão, ela nos remete a isso, a ter inteligência para ganhar almas, a ter inteligência para mudar o ambiente que nós estamos, para ter essa sabedoria vindo da parte de Deus. E muitas coisas no ambiente que nós estamos, elas precisam ser mudadas a partir de estratégia vinda de Deus. E aí, a palavra inspirada pelo Espírito Santo vai dizer: quem não tem sabedoria, peça ao pastor Marcelo que ele vai dar. Ah, não? Então peça ao Tiago, né, o ministrante ainda há pouco, peça ao Tiago que ele vai dar. Também não, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus que ele ia dar liberalmente. E a sabedoria que vem de Deus, ela é moderada. Nós temos tudo. E aí eu volto a dizer, pelo Espírito, o nosso conhecimento, ele precisa nos fazer ficar mais forte em Cristo Jesus. Nós precisamos parar de lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o nosso eu, contra pessoas, contra entendimentos. Nós precisamos nos render à palavra, nos render ao Espírito. E entender o nosso chamado diante do Senhor. E Paulo entende tudo isso ao ponto dele dizer um dia: todo o meu conhecimento, tudo que eu sei, tudo que eu estudei, me permita parafrasear mais coisas aqui, tudo que eu aprendi na escola mais cara lá aos pés de Gamaliel, grande mestre, todo esse meu conhecimento eu considero como esterco. Entende? E às vezes eu bato no peito e falo assim: eu conheço a Bíblia de cabo a rabo, eu tenho bacharel, eu tenho mestrado, eu já li a Bíblia tantas vezes, eu leio 4, 3 vezes por ano, e faz um monte de trem errado. E não se deixa ser mudado pela palavra. E não se deixa ser mudado pela palavra. Ainda faz pequenos tropeçarem, ainda arrasta pessoas para fora. E aí vai fazendo um monte de trem quando a palavra fala, quando eu sou mudado pela palavra. Eu considero o meu irmão mais fraco. E eu sei que muitas das vezes eu preciso fazer coisas para não escandalizar o mais fraco, para que ele possa continuar. Muitas das vezes. E a palavra me ensina. E às vezes eu sou tão grande que eu não aceito o pequenino. Eu acho que o pequenino, que o que está começando tem que ter a mesma estrutura que eu. E eu sufoco. E a própria palavra vem contra mim e diz: ai daquele que fizer um dos pequeninos tropeçar. Os discípulos tentaram fazer isso com as criancinhas e Jesus falou: não impeça as crianças, porque elas são o reino dos céus. A palavra, o conhecimento, precisa nos dar sabedoria para que nós possamos ver o sobrenatural de Deus. O conhecimento de Naamã está o impedindo. Ainda teríamos outros pontos, mas precisamos deixar para o próximo domingo, onde vamos falar da impaciência, do imediatismo, da ansiedade, de tudo aquilo que nós queremos. Que Naamã esperava exatamente isso. Ele esperava chegar e alguém falar alguma coisa e ele ser curado. E não é assim que Deus age. Deus age no tempo dele, não é o nosso tempo. No próximo domingo a gente continua com isso em nome de Jesus. Eu te convoco então a se colocar de pé. A intimidade com Deus, ela gera isso em nós. E nós temos vivido exatamente isso.
algo sobrenatural da parte de Deus. Os nossos ouvidos espirituais precisam estar abertos. Os nossos olhos espirituais precisam receber o colírio de Deus. O nosso paladar precisa ser ajustado às coisas de Deus, porque as palavras de Deus, elas precisam ser como mel para nós. O nosso paladar precisa ser ajustado. Tudo, o nosso olfato, o nosso cheiro, o nosso olfato precisa ser ajustado. Nós precisamos conseguir sentir o cheiro da rosa de Sarão, o bom perfume de Cristo. Os nossos sentidos espirituais, o Senhor quer ajustar em cada um de nós. Se deixe ajustar. Tem uma música que a juventude está cantando agora, que eles dizem assim: pode entrar, a casa é sua, pode mudar tudo de lugar. Eu não vou nem tentar, porque com certeza eu vou errar a letra, né? Mas ele vai dizer, a música vai dizer por aí: você pode entrar, a casa é sua, muda tudo de lugar. Mas só que quando começa a arrumação, meu irmão, a gente pula. Esse é o problema. Talvez essa juventude nem saiba o que está cantando, mas nós que já estamos com mais de 35, a gente se debate ainda. Quando Deus começa a arrumar as coisas e botar no lugar, a gente fala: não, o meu sofá sempre ficou aqui, eu sempre fui assim, eu quero que seja desse jeito. Não vai mexer não. Você pode mexer em tudo, mas nessa cozinha não. A gente começa a se debater e não deixa Deus botar as coisas no lugar. Não deixa, a gente não se permite que o Senhor trabalhe em nossas vidas, e o Espírito Santo tem clamado por um avivamento da palavra dele dentro das nossas casas espirituais. Oh Deus, oh Pai, oh Deus, Senhor Deus, Paizinho, por favor, sobre a Tua palavra, nós te pedimos humildemente, não nos deixe ser uma pedra cheia de espinho, uma terra cheia de espinhos, ou uma terra cheia de pedras. Não nos deixe ser assim. Por favor, nós entendemos o sacrifício da cruz do Calvário, nós entendemos o amor do Senhor, enviando o seu único filho, que também por amor entregou a vida dele, morreu, ressuscitou por nós. Nós entendemos, Pai. Então não nos deixe achar que somos mais humanos do que espirituais. O Senhor falou que aqueles que aceitaram, a sua palavra diz, aqueles que aceitaram, eles não foram gerados segundo a carne, nem segundo a vontade do homem, mas foram gerados segundo o Espírito. Gerados segundo a Tua vontade. Nós nascemos de novo, Pai. Então nos ajude. Nos ajude neste ano de intimidade a estar muito mais ligado àquilo que o Senhor tem para nós, porque estamos cansados do que passou em 2025, 2024. Nós queremos viver e ter o sobrenatural em nossas vidas ainda neste ano, de tudo que o Senhor tem para nós, para que possamos em Cristo Jesus e no nome de Jesus, pela sua graça, ver realmente o Senhor libertando, o Senhor salvando, o Senhor curando, o Senhor modificando vidas através de nós. O que nós queremos é que o seu nome seja exaltado e todos os propósitos que o Senhor tem para cada um de nós se cumpra. Esse é o nosso propósito. Não queremos, quando a gente estiver velhinho, quando nós já estivermos já cansados, sem força, dizer: agora eu vou fazer a obra de Deus, agora eu vou seguir. Não, Pai, nós queremos agora que o Senhor possa realizar em nós o seu querer. Por favor, Pai, por favor, toma cada lar representado aqui nesta noite. Cada casa, Pai, cada chefe de família, cada dona de casa, cada homem, cada mulher, aqueles que moram sozinhos, aqueles que estão, Senhor, acompanhando o culto em suas casas. Senhor, cada uma pessoa toma nas suas mãos agora.